Gênesis 37, verso 1 ao verso 11, diz assim. Quem achou, diga amém. Primeiro livro da Bíblia, fácil de achar. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e relatou a seus irmãos, por isso, o odiaram ainda mais, pois lhe disse, rogo-vos, ouvi este sonho que eu tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e referiu aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti na terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Oremos. Senhor Deus, fala conosco. Abençoa esse recado do céu para cada um de nós. Para a minha vida, para as nossas vidas. Fala ao coração do meu irmão. Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus, vem nos dar consolo, renovo. Vem nos dar, Senhor querido, esperança e paz. Vem, Senhor, em o nome de Jesus, tratar das nossas lutas e das nossas dificuldades, enquanto aguardamos o cumprimento das tuas promessas. Ah, Senhor, que nenhum de nós não nos desesperemos, que nenhum de nós, Senhor, apostatemos, que nenhum de nós, Senhor querido, entremos em profunda ansiedade, mas que a nossa fé seja renovada e que andemos pelas águas das dificuldades da vida, pelas águas tumultuosas da vida, Senhor, pelos ventos violentos da vida, Senhor, que nós possamos prevalecer sobre todos e sobre tudo, em o Teu nome e na confiança de que o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá. Me ajuda, Senhor, a transmitir esse recado, que eu fale inspirado e na dependência do Teu Espírito Santo, em o nome de Jesus. E a igreja diga amém. Podeis sentar. Não desista. Deus está trabalhando. Você pode dizer isso para o seu vizinho aí, olha. Não desista. Deus está trabalhando. Eu não sei o que você está passando, mas hoje eu vim aqui, a síntese é dizer para você, não desista, Deus está trabalhando. Não se desespere, Deus está trabalhando. Eu quero falar hoje sobre promessa e processo. O que é promessa? O que é o processo? E o que nós temos no meio entre promessa e o cumprimento dela? O que nós temos entre promessa e a efetivação dela? Nós temos que olhar, irmãos, para a promessa de Deus. Nós temos que atentar para o processo. Eu coloquei aqui algumas figuras. Eu queria saber de que forma você gostaria de viajar. Fala para o teu vizinho aí, olha. Aonde você... aonde você pagaria uma passagem para esse vizinho seu? Fala com ele. Onde você pagaria uma passagem para ele? Apaga essa luz aqui, irmão, para enxergar. Tá? Apaga essa luz aqui, ó. Olha, alguns de vocês nunca tiveram a honra ou o privilégio de andar num trem assim. Eu tive. Nunca tiveram? Eu tive. Aonde se você levantar o pé, não tem mais espaço para você botar o pé. Aonde você dorme, e eu várias vezes dormindo em pé, de repente, num determinado sonho, o joelho desarma.
Você dormir. Aonde você quer viajar? Vai depender de você. Aonde você quer viajar? Você quer um carro com motorista, um transatlântico? Quem gostaria de viajar num transatlântico aí? Quem gostaria? Ô, glória. Carro com motorista, ô, bênção. Agora, antes de falar aonde você quer viajar, você tinha que perguntar para onde está indo esse transatlântico. Imagina que esse ônibus aqui está indo para o céu e o transatlântico está indo para o inferno. Aí já muda, né? Aí já muda. Tem que saber. Se o chofer vai te levar lá para o quinto dos infernos e o ônibus está te levando para Canaã celestial, lotado. Onde você quer viajar? Fala comigo. Deixa eu contar uma história para você. O panorama, irmãos, desse texto que a gente leu, de Gênesis, né, nesse capítulo, ele fala sobre um episódio muito interessante, né, na narrativa bíblica. Esse capítulo 37, falando aí sobre a história de Jacó, que na verdade é a história de José. Deus exerceria juízo sobre a terra. Deus estabeleceu que mandaria 7 anos de fome sobre a terra. Deus decidiu deixar seu povo durante 400 anos escravizado no Egito. Uma decisão de Deus. 7 anos de fome, muita morte, muita carestia, uma crise jamais vista até então no mundo conhecido. Então Deus, ele idealizou um plano onde ele queria colocar o seu povo no Egito, e o povo estando no Egito, lá ficaria 400 anos. E Deus estabeleceu um plano também que ele mandaria uma fome tão grande, tão grande, tão grande, que ela duraria 7 anos depois de ter havido 7 anos de muita abundância. E Deus precisava de alguém que salvasse o seu povo. Na verdade, em Gênesis ainda a família. Em Êxodo já é um povo, mas em Gênesis é uma família. Então, Deus precisava de alguém que salvasse o seu povo. Deus precisava de alguém que entrasse com o seu povo no Egito. Deus precisava de alguém. E quem é que Deus escolheu? Pois ele havia decidido fazer juízo, 7 anos de fome, através desse juízo penetrar no Egito, colocar o seu povo lá, para que o seu povo permanecesse lá escravo, por 400 anos. Dependendo da conta que a gente faz, 430 anos. Mas ele precisava de alguém. Porque como é que ele faria isso? Como é que Deus enxertaria o seu povo dentro da cultura egípcia e os egípcios escravizados? Como? Como é que Deus salvaria o seu povo também de 7 anos de fome? Como é que Deus salvaria o seu povo? Se eles não tinham, eles eram uma espécie de nômades, eles não tinham celeiros, eles não tinham estrutura para manter, para guardar, eles não tinham estrutura para isso. E haveria fome. E como um povo que vive da agro, da pecuária, eles plantavam, colhiam, só que eles ficariam 7 anos sem colher. Só alguém, um país, um estado, uma nação, que tivesse uma tecnologia para guardar mantimento por tanto tempo. Pois bem, então Deus, ele escolheu um adolescente, chamado José. Ele é filho de Jacó. Jacó, que é o Israel. Sua mãe se chamava Raquel. Era a mulher com quem o seu pai se apaixonara. Quando Jacó, que havia fugido do seu irmão Esaú, vai para uma terra longínqua, uma espécie de tio dele chamado Labão, e ele lá permanece. Esse Jacó, irmãos, ele vem se casar com primeiro Lia, depois com Raquel, e ele se apaixona. E esse José, ele é fruto do amor de Jacó com Raquel. Sua mãe morre no parto do seu próximo irmão, né? A mãe ia chamar Benoni, mas acabou colocando o nome de Benjamim, pois quando ele pede a liberação de Labão para voltar para Canaã, a sua terra, no meio do caminho, ela entra em trabalho de parto e ela morre no parto, no meio do caminho. Ele tem 11 irmãos. Esse é José. Fala comigo, esse é José. José. E agora José, irmãos, nesse momento aqui que eu e você lemos, nesse capítulo 37, José, ele está, mais ou menos com os seus 17 anos de idade.
Ele tem os seus 17 anos de idade e ele vai agora entrar, irmãos, num período de vida, da sua vida, dificílimo, desafiador por demais. E do nascimento aos 17, ele fica vivendo na predileção do pai. O texto vai dizer que o pai faz para ele uma túnica talar de mangas compridas. Bom, essa túnica talar, primeiro, ela era feita de um material caríssimo, muito nobre. Era uma roupa caríssima. Segundo, que ela era dada normalmente para o primogênito, e ele não era o primogênito, ele era um dos caçulas. E terceiro, ela era comprida. Sabe o que dizer isso, que ela é comprida? Porque se um menino tivesse vestido de roupa comprida, o pai estava dizendo que esse menino não tinha que trabalhar como os demais irmãos. Porque normalmente a túnica que eles usavam uma túnica curta e ainda assim se cingiam, dobravam ela para trabalhar. Então, se você visse alguém andando com uma túnica comprida, dizia assim, esse aí não pega no pesado, esse é filho de papai. Esse aí é só da parte burocrática, o peso que ele aguenta é só de uma caneta, mais nada. E esse foi feito com ele, filho da predileção do seu pai, tratado com Nescau, Toddy, ar-condicionado e soltava pipa da janela. Esse é José. Agora, irmãos, dos 17 anos até os 30 anos, 13 anos de processo para ser usado por Deus. Repete comigo, 13 anos de processo para ser usado por Deus. 13 anos. E ele, irmãos, ele foi moído durante 13 anos. Ele foi moído durante 13 anos. Dos 30 até os 110 anos, 80 anos, ele viveu ali, irmãos, na realização das bênçãos, desfrutando tudo aquilo que ele havia passado. Nós temos aqui promessa, processo e propósito. Então vamos entender promessa, processo e propósito. Promessa é a declaração divina de algo que ele vai fazer na vida de alguém. Isso é a promessa. Deus promete, Deus prometeu. O processo. Processo é um método, é a maneira de agir, um conjunto de medidas tomadas para alguém atingir um objetivo. E Deus tem métodos, uma medida no processo, um sistema, uma maneira onde Ele vai fazer para você atingir o seu objetivo. E o propósito em si, que é o objetivo, a finalidade, o intuito pelo qual Deus escolheu José. Então nós temos promessa, nós temos o processo e nós temos o propósito. Bom, qual foi a promessa? A promessa, você leu comigo a promessa, ele teve 2 sonhos. E nesses sonhos que ele teve, pasmem, ele conta os sonhos para os seus irmãos, dizendo, olha, nós estávamos atando os feixes, e o meu feixe se levantou acima dos vossos feixes, e os vossos feixes se dobraram. E os irmãos dele ficaram chateadíssimos, ofendidíssimos, dizendo, que está de brincadeira? Você está louco? Quer dizer que nós vamos nos dobrar? Se não bastasse, ele sonha agora o sol e a lua, incluiu o pai e a mãe, e 11 estrelas se dobrando, de que toda a família se dobraria a ele. Eles ficaram com isso, ofendidíssimos com aquilo. Ele, contando ao seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai disse, está maluco, garoto? Que sonho é esse que você tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti? Mas esse sonho era uma promessa. Repete comigo, esse sonho era uma promessa. Só que toda promessa passa pelo processo. E aí teve o processo. O processo foi de 13 anos na escola do sofrimento. 13 anos na escola do sofrimento. 13 anos. E o propósito aconteceu. Seus irmãos se curvam diante dele e são perdoados. Lá no Egito. Lá no Egito. Mais ou menos uns 13, 15 anos depois, os irmãos se curvam diante dele. Deus realiza os seus planos com o seu povo e a sua glória. Deus, então, alcançou o seu propósito, através de José, realizar o seu plano, os seus planos no seu povo e manifestar a sua glória no seu povo. Deus realizou, ponto final. Quem entendeu, diga amém. É só isso. Agora vamos ver como é que foi o processo na vida do José. Bom, primeiro, um plano assassino para o matar, seus irmãos, quando ele foi pegar relatório, porque ele não trabalhava com os irmãos, não. O pai dele disse, vai lá ver se teus irmãos estão trabalhando direito. Ele era uma espécie de auditor, de fiscal. Ele era uma espécie de inspetor do trabalho dos irmãos. E também da moral dos irmãos, e também do comportamento ético dos irmãos. E lhe trazia ao seu pai o que estava acontecendo. Seus irmãos o odiaram tanto que fizeram um plano para o assassinar. Segundo, ele foi jogado em um buraco. Terceiro, vendido para os ismaelitas.
Quarto, ele foi assediado pela mulher de Potifar. Quando ele foi vendido, depois ele foi revendido e caiu na casa de Potifar. E ele começou a cuidar das coisas de Potifar. A mulher de Potifar, olhando para ele, vendo que ele era um rapaz belo, o assediou e tentou agarrar ele. À força, ele disse: eu não vou fazer isso contra o meu Deus. Se esquivou e ela foi e inverteu a história, dizendo: olha, ele tentou abusar de mim. Potifar acreditou na esposa, mandou prendê-lo. E ele é, então, esquecido na prisão. Lá na prisão, ele interpreta sonhos de um padeiro e de um copeiro, mas ainda assim são esquecidos lá na prisão. Então o processo na vida do José foram em 4 áreas: maus tratos na família, restrições inesperadas das circunstâncias, ele sofreu acusação injusta e abandono injusto também. Ou seja, o processo. Agora, depois que ele passa pelo processo, ele alcança o propósito. Qual o propósito? Ele interpreta os sonhos de Faraó e é empossado como primeiro-ministro do Egito. E o Faraó deu o anel dele para ele, dizendo: olha, você vai tocar em tudo, só não vai tocar nas minhas escovas de dente e na minha mulher. No resto, você pode fazer o que você quiser do Egito. E ele mandava em tudo. E Deus, então, lembra que eu disse qual era o propósito de Deus? O propósito de Deus é de salvar a sua família escolhida, salvar o seu povo, porque Deus estabeleceu 7 anos de fome. E de inserir a sua nação, inserir o seu povo no Egito para ficar escravo lá. Deus estabeleceu isso, só que Deus precisava de alguém. Então Deus fez uma promessa para José, através dos sonhos, dos feixes, os feixes dos irmãos se dobravam dele, e também a lua e o sol e a estrela que se dobravam a ele também. Fez uma promessa. Com 17 anos, quando ele vai fazer uma incursão, né, de averiguação dos seus irmãos não conseguem conter o ódio que tem por ele e tramam, né, um esquema para o matar. Dali, com seus 17 anos, começa então o processo na vida do José. E aí o José passa pelo processo durante os 13 anos, e lá com seus 30 e poucos anos, ele é empossado, ele interpreta os sonhos de Faraó, e é empossado como primeiro-ministro do Egito. E agora, José, meus irmãos, ele se torna um homem, 13 anos de sofrimento. Repete comigo, 13 anos de sofrimento. Amável, paciente, perdoador, longânimo, escrevi errado ali, benigno, um gestor, um administrador. Na verdade, ele vem a ser um tipo de Cristo. Na verdade, assim como ele foi vendido, Jesus foi vendido. Na verdade, assim como a família rejeitou, a família de Jesus também o rejeitou. Na verdade, assim como um animal morreu no lugar de José, né, também Cristo morreu em nosso lugar. Enfim, ele é um tipo de Cristo. Agora, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Só vive o propósito quem suporta o processo. Só vive o propósito quem suporta o processo. Se você não suporta o processo, você não vai viver o propósito. Não tem como você viver o propósito. E eu quero, irmãos, fazer algumas declarações e compartilhar com você. Eu tenho uma Bíblia, eu até esqueci de te mostrar. A minha Bíblia do coração, na anticapa dela, né, eu tenho anotado as frases que construíram a minha vida. Os pastores iam pregando, e Deus dizia assim: isso aí é para você construir a sua vida. E eu anotei. Depois eu trago para você ver. É a minha Bíblia do coração. Ela não tem uma condição de usar. Primeiro, Deus tem uma promessa empenhada com cada um de nós e com todos nós. Com todos nós. Deus tem uma promessa comigo, uma promessa contigo, e não tem ninguém aqui que esteja tendo uma relação com Jesus que ele não tenha uma promessa para você. Para que você tenha senso de propósito. José, a despeito de não entender completamente a respeito do seu sonho, ele recebeu uma promessa. Até porque Deus tem uma promessa, Deus tem um propósito com cada um de nós. E aí a gente ganha senso de propósito. Deus tem um propósito com a sua vida. Se ele tem um propósito, ele tem uma promessa para você. Ninguém está pronto para viver a promessa de Deus. José, ele não estava pronto, ele tinha 17 anos. Não por ter 17 anos, existem outros homens na Bíblia que com 17 anos já estavam maturados, já estavam maduros,
A gente vê, por exemplo, a pessoa de Timóteo, muito novo, já se tornou um pastor, mas ninguém está pronto para viver a promessa de Deus, para entendermos como somos inadequados. Aquilo que você quer, almeja, e aquilo que Deus prometeu para você, e aquilo que Deus vai fazer, é bem possível que hoje você seja uma pessoa completamente inadequada para assumir o lugar, para desfrutar da bênção, para chegar aonde Deus quer que você chegue, completamente inadequado. E José, com 17 anos de idade, ainda mimado pelo seu pai, ainda vestindo uma túnica talar, ainda contando seus sonhos, desapropriadamente, ele não estava pronto. Porque ninguém está pronto para viver a promessa de Deus. Deus promete, mas nos submete a um propósito, nos submete a um processo, para que a gente chegue a esse propósito. Não reunimos condições de viver o que Deus tem para nós. Nós não reunimos, irmãos. Nós não sabemos o quanto somos frágeis ainda. Para nós reunirmos condições para ver o que Deus tem para nós, Deus precisa criar em você e em mim uma tenacidade, uma flexibilidade, uma musculatura, uma resiliência tamanha que você consiga suportar as tentações que virão quando você alcançar o propósito de Deus para a sua vida. Então, eu quero que você pense nas questões do processo de Deus na sua vida. Nós não temos estrutura para viver as promessas de Deus, para que você tenha consciência dos seus pecados. Nós somos pecados, nós temos que vencer pecados, nos liberar de pecados, para que depois nós possamos assumir o lugar, o posto, o status, a condição socioespiritual, circunstancial, não sei, que Deus tem para você. Mas hoje nós não temos estrutura, nós precisamos do processo. Diga para o seu vizinho, você precisa do processo. Não é só Deus prometeu e agora cadê a bênção? Não, Deus prometeu, agora tem o processo. Até que você chegue ao propósito. Em quinto lugar, toda promessa de Deus tem a ver com o ser. O que somos e o que seremos. As promessas de Deus, ela tem a ver com o ser. Para você desistir de priorizar o ter em detrimento do ser. Não fique pensando que a promessa de Deus tem a ver com o ter. Alguns de nós fomos consumidos, fomos possuídos, estamos possuídos por um consumismo, por um materialismo, e achamos que a grande realização na nossa vida está no ter. E essa não é verdade. Então, muito mais Deus, toda a promessa de Deus tem a ver com ser. Ele quer transformar você. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. É a transformação do ser. Ser. Ele quer transformar você de um pecador num santo, ou santificado pelo seu sangue. Ele quer transformar você de alguém que chora para alguém que é consolado e vestido com as vestes de louvor. É no ser, é no que você é na sua essência. Ele quer transformar você. Ou seja, a promessa de Deus tem a ver com ser, e não estritamente com o ter. Não é isso. Não existe promessa que Deus tenha feito para a sua vida, que não glorifique o nome dele e aproxime você dele dos seus planos. Eu quero dizer para você que não existe. Eu quero dizer para você que nós somos servos de Deus, Deus não é nosso servo. Nós não estamos aqui para nos darmos bem. Nós estamos aqui para servir a Deus. Se dar bem ou ser feliz é uma consequência. Não, eu estou aqui, Deus tem que me fazer feliz. Não, ser feliz é consequência. Mas Deus tem o propósito que eu me dê bem. Não, o Deus da Bíblia não tem esse propósito. Em primeiro lugar, o Deus da Bíblia não tem nenhuma promessa que Ele tenha feito a você, para a sua vida, que não glorifique o nome dEle e aproxime você dEle. Se as duas coisas concomitantemente puderem coexistir, tudo bem. E eu espero que aconteça. Mas se não, a prioridade é que o nome dEle seja glorificado e você esteja mais próximo dEle. Quem está entendendo, diga amém. Isso, irmãos, é uma defesa contra o evangelho da prosperidade, que dá ênfase na materialidade, nas coisas finitas desse mundo. E isso não é verdade. Para desenvolver, essa palavra não sei se existe, cristocentria. Porque tudo é para o Cristo, tudo é para Ele. Na verdade, irmãos, quando o apóstolo Paulo disse assim, a vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se eu for trocar isso em miúdos, no carioquês, no vocabulário mageense, eu vou dizer o seguinte, a sua vida não é sobre você, a sua vida é sobre Jesus. Vamos repetir isso? A minha vida não é sobre mim, é sobre Jesus.
A nossa vida não é sobre nós, é sobre Jesus. Se você pegar a onda da tua vida, olha, você vai tomar um caixote. A nossa vida, irmãos, é sobre Jesus. A nossa vida não é sobre nós, a nossa vida é sobre Jesus. Ele não existe para nós, nós existimos para Ele. Se nós existimos para Ele, imagine você, que esse objeto aqui inanimado que eu seguro, o microfone, a minha vida não é para o microfone é para a minha vida. E Deus não existe para mim, eu existo para Deus. Então a vida de Deus não é para nós, a nossa vida que é uma vida vivida para Deus. Então a sua vida não é sobre você, a sua vida é uma grande história do grande amor redentivo de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus, meu irmão. Por isso não existe promessa que Deus tenha feito para a sua vida que não glorifique seu nome e aproxime dele. O que aconteceu com José? O nome de Deus foi glorificado, José foi aproximado de Deus. José foi aproximado de Deus. Preste atenção aqui, desliga o celular, querido, depois a gente vê o celular. Sétimo, Deus usa, se aproveita, né? Deus usa, se aproveita, até das pessoas mais e das circunstâncias difíceis para promover os seus propósitos na sua vida. Na vida de José, foi exatamente assim. Ele usou das pessoas, circunstâncias difíceis, das pessoas mais, para promover os seus propósitos. Ele não é o incentivador, o motivador, o idealizador das maldades que fizeram contra você. Mas ele aproveita. Ele faz com que isso colabore. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para desenvolver resiliência na sua vida. Você entender que as coisas, de fato, podem acontecer, aparentemente contrárias ou contraditórias. Mas Deus está usando isso aí para o seu louvor e para a sua glória também. Oitavo lugar. Deus permitirá perdas para desconstruir o que você é hoje. Para que amanhã você possa ser outra pessoa, apta a ver as promessas de Deus. Nós temos que desenvolver confiança. José começou a perder. Perdeu a família, perdeu o acesso ao lar, perdeu a relação com os irmãos, perdeu a sua liberdade. Ele só perdeu, mas Deus estava desconstruindo aquele menino mimado para fazê-lo um homem amável, doce, perdoador, firme, dirigente, que presidiu, o Ministério da Fazenda do Egito. Não poderia ser qualquer um, mas Deus permitiu perdas para desconstruir o que ele era. Deus está permitindo perda na sua vida a fim de desconstruir quem você é, para que amanhã você possa ser outra pessoa apta a viver as promessas de Deus. Essa é a verdade. Para desenvolver, sabe o quê? Confiança. Deus não lhe mostrará tudo o que ele tem para fazer. Você só vai ver o próximo passo. José recebeu um sonho. E José, quando recebeu um sonho, ele só viu feixes se dobrando a ele, e depois a lua, a estrela, o sol e a lua e as estrelas. Ele não viu mais nada. O próximo passo, a próxima cena que ele vê, irmãos, é vendo o sol nascer quadrado. E está preso. Ele foi jogado num buraco. É o que ele consegue ver. Ele não vê mais nada. Nós gostaríamos muito, e até achamos que Deus não está fazendo nada, não disse nada, porque nós não estamos vendo. Deus só vai te dar o próximo passo. Obedeça o próximo passo. A Bíblia não é o farol que ilumina todo o seu futuro. A Bíblia é uma lâmpada que conduz você no próximo passo. No próximo passo. E você tem que confiar no Senhor. Para desenvolver paciência em mim e você. Deus afastará você de todos que podem influenciar você no processo de mudança. Para pior. Deus vai afastar de você. José foi afastado de seus irmãos porque, vivendo aquele clã, vivendo naquela família, José jamais poderia desenvolver e ser desenvolvido em tudo aquilo que ele precisava. Ele não teria firmeza, mas ele foi, irmãos, ele foi forjado em altíssima temperatura, como o ferro é no fogo. Olha, ele foi submetido a altas temperaturas para se tornar maleável. E aí, irmãos, Deus teve que afastar ele da família dele. É bem provável que isso aconteça na minha, na sua vida, para desenvolver firmeza. Há momentos, irmãos, em que Deus vai parecer que está ausente da sua vida, completamente ausente. E a única coisa que você vai ter da parte de Deus é a memória da promessa que ele fez. Imagine quantos anos José passou, esses 13 anos, não vendo Deus, não vendo um sinal de Deus, não vendo uma prova de Deus, não vendo nada, só vendo a sua família contra ele, só vendo
aquela caravana de midianitas, né, ismaelitas que o venderam e revenderam, e na casa de Potifar, e a prisão do Egito, e a masmorra egípcia. E o que ele estava vendo? Não estava vendo Deus. Mas ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho. E não era Martin Luther King não, mas ele diz, eu tenho um sonho. Repete comigo, eu tenho um sonho. Ele tinha um sonho. Ele tinha uma promessa que gravou no coração dele, ele externou isso. É para desenvolver fé no seu coração. Tem horas que Deus parece ausente, silencioso, invisível, indiferente. Ele parece isso. Mas eu quero dizer para você que é para você desenvolver fé. Coisas absurdas, irmãos, inexplicáveis e até contraditórias poderão acontecer com você para testar a sua obediência. José foi submetido a coisas absurdas, inexplicáveis, contraditórias, mas Deus estava desenvolvendo a obediência dele. E ele se manteve obediente ao Senhor. Olha, irmãos, eu quero dizer para você, que os momentos mais difíceis da vida de um cristão é quando ele está no processo. Quando ele recebe a promessa, ele se empolga. Mas quando ele está no processo, ele desanima. Muitos não completam o processo. Muitos não são aprovados no processo. E eu e você estamos aqui para entender que você não está pronto para ser abençoado, que eu não estou pronto para ser abençoado, que são novas etapas que Deus tem na minha vida e na sua vida, e coisas novas Deus tem para a minha vida e para a sua vida também. Mas é necessário que você saiba que Deus precisa aprontar você. E na escola do processo, que é a escola do sofrimento, que é a escola da adversidade, que é a escola das lutas, que é a escola da tribulação, Deus está abençoando você. Deus está cuidando de você. Deus está aprontando você para o momento certo, para a hora certa, Ele cuidar da sua vida, em nome de Jesus. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, em Gênesis capítulo 39. Eu tenho duas coisas para você que está no processo. Duas coisas para você que está no processo. Gênesis capítulo 39. Duas coisas. Para você que está com medo do processo. Pastor, eu estou no processo. Minha vida não está fácil, eu tenho dúvidas, eu estou atrapalhado, eu estou nervoso, eu estou abatido, olha, eu estou muito preocupado, olha, eu estou ansioso, olha, está doendo, olha, eu não estou aguentando, olha, está desconfortável, olha, está triste, olha, eu estou cansado. Essa palavra é para você, que está no processo. Olha, pastor, estou desiludido, desiludida, eu estou decepcionado, e coisas aconteceram, coisas só estão se levantando contra. É o processo, meu irmão. Você está no processo. Há uma promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida de toda a igreja, dele nos transformar, dele nos abençoar, dele nos dar paz, dele nos dar alegria, dele nos dar da sua graça. Há uma promessa de Deus. Mas até que essa promessa se conclua no processo, no propósito, tem o processo. E esse processo, José passou. Pasmem. Até Jesus se submeteu ao processo. Difícil de entender. Hebreu vai dizer que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Eu não sei falar sobre isso, mas a Bíblia diz que ele passou pelo processo. Foi aprovado. E foi moído. E foi castigado. E foi ofendido. E se rebaixou, se humilhou. Ele passou pelo processo. Tem um processo. Nós precisamos entender que há um processo, mas eu queria terminar dizendo duas coisas para você. Está no processo. Duas coisas que você que está com medo do processo. Gênesis 39, versos 2, 21 e 23. Deus era com José. Deus estava com José. Deus está com você. Deus estará com você. Gênesis 39, verso 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Irmãos, deixa eu abrir aqui a minha aqui, e ler com você. 39, verso 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Versículo 20, vamos ler aí? 21 e 23. Dá para ler? 21. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. 23. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Eu quero dizer para você que está no processo, que está desanimado, que está em luta, que está no combate, né, da vida,
que o Senhor é contigo. Quem é de Deus aqui, levante a sua mão e diga: pastor, eu entreguei minha vida nas mãos do Senhor Jesus. Levante a sua mão. Então Ele prometeu jamais nos deixar. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco. O Senhor está com você. Meus irmãos, é bem provável que Deus tenha outras bênçãos para a minha vida e outros processos a me submeter. E é certo que eu não estou pronto para outros patamares que Deus tem para a minha vida. É certo que eu não estou pronto. E é certo que eu vou passar por novos processos. Mas pelos processos que eu já passei, eu não vou omitir para os irmãos. Foi dolorido. Foi difícil. Foi de pensar em desistir. Foi desafiador demais para mim. Mas, sabe o que eu concluo? O Senhor estava comigo em todos os momentos. Eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor está com você. O Senhor está presente na sua vida. Havia momentos que José não se dava perceber isso. Mas o Senhor estava lá. Talvez você não esteja percebendo que Deus está aí, mas Ele está aí. Talvez você não esteja crendo ou vendo um sinal de Deus, mas Ele está aí. Porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas entre o cumprimento, entre a promessa e o cumprimento, existe o processo. E é provável que você esteja atravessando o processo. Por isso você está pensando em desistir. Por isso você está cansado. Por isso você está triste. Por isso você está abatido. Por isso esses inimigos se levantaram, por isso você está sendo tratado injustamente, por isso ou por aquilo. Mas eu quero dizer que Deus está usando isso tudo para aprontar você, porque você não estava pronto, e Deus vai aprontar você para a glória dEle. Não é um plano particular com você, tá? Porque Deus não faz nada no particular para você. Tudo que Ele faz, Ele abençoa a sua vida e a minha vida também. Quem está sendo abençoado, diga glória a Deus. Mas tudo que, em primeiro lugar, glorifique o nome dEle e aproxime dEle de você. Quer saber se um plano é de Deus? Quer saber se uma ideia é de Deus? Bom, então você passa no seguinte peneira: vai me aproximar de Deus? E vai glorificar mais o nome do Senhor Jesus na minha vida? Isso é de Deus. Pode encarar que é de Deus. Isso vai me aproximar de Deus? Vai. Isso vai glorificar o nome de Jesus? E eu posso dizer, é no nome de Jesus que eu estou indo nesse propósito aqui, passando por esse processo. Então é de Deus, irmão. Agora, se você não pode falar as duas coisas, não diga que é de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 37, versículo 28. A segunda coisa que eu tenho a dizer para você. 37, 28. Quem achou, diga amém. Vamos ler junto? E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. A caravana dos midianitas era o navio, era o carro da maior virada e vitória da vida do José. É o único meio de transporte para a promessa de Deus. Na verdade, meus irmãos, aquela caravana de midianitas era a caravana da vitória. Não parecia, né? Mas era. Aquela caravana de midianitas, meus irmãos, era a caravana do sucesso. Mas não parecia. Porque a gente julga pela aparência, né? Você está olhando para a sua vida, eu já olhei para a minha vida e aparentou, sabe o quê? Senhor, o que está aparentando é que não vai dar certo, o Senhor esqueceu de mim. E que eu estou sozinho, nadando e sem sair do lugar. Mas era aparência, irmãos. Você sabia? Eu já entrei numa caravana de midianitas. E eu pensei que eu estava indo para o fim. Mas Deus estava me levando para a vitória. Talvez você esteja empurrando você dentro da caravana de midianitas. Talvez. Dá para voltar aquela foto lá de primeiro? Talvez empurraram você. E é a sua vitória. Você olha para ali, aí você entraria naquele, ali ó, o ônibus da sua vitória. Quem topa entrar? Tem alguém hesitando? Vocês estão hesitando ainda, né, pastor? Não dá para melhorar, não? Dá não, irmão. Porque nós temos que ser prensados na prensa de azeite. Nós temos que ser quebrados. Nós temos que ser, irmãos, reconstruídos. Nós temos que ser perdoados. Nós temos que ser trabalhados. É como
o vaso de barro nas mãos do olheiro, tem que ser refeito. Então, quando ele olha para a caravana da vitória dele, ele olha assim, é esse ônibus aí? É esse ônibus aí? É assim que eu vou? Mas mal pensava ele que aquela condução era o transporte que estava levando ele para ser o primeiro-ministro do Egito. O segundo homem mais respeitado naquela época do Egito foi José. Ele saiu com 17 anos de casa e chegou no Egito lá com seus 30 anos. E com seus 30 e poucos anos, ele era o homem. Esse cara sou eu. Era José. Eu queria dizer para você hoje, em nome de Jesus, não temas. Você não está sozinho, Deus está contigo. Se você é a igreja, não temas. Você não está sozinho, Deus está contigo. Segundo lugar, eu queria dizer para você, não temos. A caravana de midianitas é o único transporte para a concretização da promessa. José não sabia. Você também não sabe. Nós não sabemos. Mas eu queria deixar uma coisa muito clara para você. O reino de Deus é tomado por esforço, e só os que se esforçam se apoderam dele. Jesus disse assim, aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Tem processo. Esse processo, ele é indispensável. Esse processo é intransferível. Esse processo é inevitável na vida de todos nós. Por quê, pastor? Porque não estamos prontos. Quem quer ser abençoado aqui, diga amém. Baixa a mão. Quem sabe, segundo a ótica de Deus, que está pronto para viver a bênção que Deus tem para você? Eu já não levanto minha mão, meus irmãos, porque eu não sei. Eu não sei o que eu não sei. A primeira escala de ignorância, na pirâmide do conhecimento, é eu não sei que eu não sei. Quando você melhora na pirâmide do conhecimento, você vai para o segundo degrau, onde você vai dizer assim, olha, eu sei que eu não sei. Nós somos tão ignorantes que nós estamos ainda no primeiro nível da pirâmide de conhecimento. Eu não sei o que eu não sei. Sabe quando você vai estudar alguma coisa? E aí a primeira coisa lá é que você não sabe o que você não sabe. Aí depois de você estudar bastante, diz assim, agora eu não sei o que eu não sei. E quanto à nossa vida, estamos prontos para vivermos as bênçãos de Deus? Nós estamos ainda na primeira escala do conhecimento, na pirâmide da ignorância, da pirâmide do conhecimento, no meio degrau da ignorância. Eu não sei nem o que eu não sei. Então se você me perguntar, pastor, você está pronto para viver uma bênção que Deus tem para você? Eu vou dizer, eu não sei, porque eu não sei o que Deus quer para a minha vida, e eu não sei o que eu preciso ter para viver isso aí que Deus tem para mim. E agora, o que vai acontecer, pastor? Processos. Porque Deus, irmãos, Ele não transforma assim. Deus não faz isso. Isso não existe. A macumba diz que existe isso. Você vai lá, toma um passo e está resolvido. Não, Deus submete você a processos. Pedro, Paulo, João, todos passaram por processo. Abraão, processo. Moisés, processo. Moisés ficou 80 anos cuidando das ovelhas dos outros, 80 anos conduzindo, 80. Meus irmãos, são processos. Processos. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, cuidando de 40 anos com o povo de Deus, 120 anos. Processos. Paulo, processo. Jesus, processo. Portanto, Deus tem um grande propósito com a sua vida. Deus tem um propósito maravilhoso com a sua vida. Deus tem um propósito na sua vida que nem a sua mente pode alcançar o que Ele tem para você. Que aquilo que você tem para você ainda é muito pouco em vista daquilo que Deus tem para você. Mas, porém, contudo, só vive o processo, o propósito, quem suporta o processo. Só vive o propósito quem suporta o processo. Que Deus trabalhe no seu coração. Que Deus lhe dê paciência, resiliência, tenacidade, fé, esperança, benignidade, amabilidade, mansidão, enrijecimento da musculatura espiritual, para você suportar tudo que você está suportando. Para você aguentar tudo que você está aguentando.
Mas se você não aguentar, você não vai estar pronto para viver os propósitos de Deus na sua vida. Não abandone as promessas que Deus fez para você, não. E não abandone as promessas que Ele tem, gerais, para todos nós, e as específicas, individuais. Não abandone. Mas não se esqueça que existe um processo. Quem entendeu, diga amém. Vamos ficar de pé. Meus irmãos, olhem para mim. José teve três períodos na vida dele. Período número 1, de 0 a 17 anos, paparicado pelo pai. Filhinho de papai. Uma vidinha maravilhosa. Você acha que ele precisava de muito ou pouco oração? José teve um outro período, de 17 a 30 anos, foi o processo. O bichinho sofreu, mas sofreu muito. E José teve um terceiro período, de 30 anos até os 110 anos, onde ele viveu no desfrute das bênçãos de Deus na vida dele. E o texto vai dizer, irmãos, eu já disse ali para os irmãos, que quando tem fome no Egito, seus irmãos vão até ele, seus irmãos se dobram diante dele. E depois ele leva o seu pai e todos se dobram diante dele. E a promessa se cumpriu. E o propósito se estabeleceu. E o plano de Deus se efetivou. E o nome de Deus foi glorificado. Aleluia. Mas qual o período que ele precisou de mais oração? O processo. Então hoje eu vim aqui para orar você. Dizer assim, pastor, eu acho que eu estou atravessando o processo. Porque está doendo. Porque está difícil. Porque está pesado. Porque está doloroso. Porque eu fui injustiçado. Porque as coisas estão acontecendo invertido. Foi o período que eu mais precisava de oração. Não que eu não precise hoje, preciso também. Que também a vitória, o êxito, a paz tem as suas tentações. Mas nesse período que Deus está amassando a gente no propósito, no processo, é desafiador demais. Eu quero orar por você. Vamos curvar a nossa cabeça. Você que diz, pastor, ora por mim para eu perseverar até o fim. Sai do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar por você, pedir a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. E quero dizer para você que Deus está com você. Eu quero dizer para você que essa caravana aí, esse trem, esse ônibus, essa carroça que botaram você, é a carroça da vitória, irmãos. É o caminho da vitória, é o transporte. É o translado da vitória. Você está sendo levado por Deus. Não são os inimigos, não é o povo, não é o presidente, não é o governo, não é a prefeitura, não. É Deus que está conduzindo você, aprontando você, e está trabalhando na sua vida. Creia nisso. Vamos estender as mãos para cá. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós nos lembramos hoje aqui das noites solitárias de José, das noites escuras de José, das noites sofridas de José. Nós nos lembramos aqui das noites injustas que José viveu enquanto vivia o processo. Hoje nós estamos orando por esses irmãos que estão, Senhor, de alguma forma sendo trabalhados pelos processos, permissão de Deus em suas vidas, a fim de que eles, Senhor, estejam sendo aprontados para viverem as bênçãos que o Senhor tem para a vida deles. Ó Deus, isso acontece com todos nós estamos incluídos na promessa, no processo e no propósito de Deus, todos nós. Hoje, Senhor, é a vez da gente orar por eles. Quem sabe da outra vez vai ser eles orando por nós. Então nós abençoamos a vida dos nossos irmãos, para que eles, como José, não olhem para trás. Como José, Senhor, saibam que o Senhor está presente. Como José, Senhor, saibam que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Abençoa, Senhor, essas vidas. Ó Senhor, enche de paz esses corações. Enche de significado esses corações, Senhor. Eles não estão, Senhor, sofrendo à toa. Eles não estão, Senhor, passando por dificuldades, tribulações à toa. Eles não estão, Senhor, passando pelo que estão passando por nada. O Senhor está governando. O Senhor está reinando. O Senhor está conduzindo a vida dos meus irmãos para o teu louvor,
para a tua glória, Senhor. Portanto, em o nome de Jesus, que cada um desses teus filhos, Senhor, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra, na presença do Senhor, aguardando pacientemente o dia da concretização da promessa feita, da realização, do propósito de Deus, de glorificar o nome dEle, de aproximar teus filhos da presença do Senhor Jesus e de fazer com que suas vidas sejam abençoadas para serem abençoadoras. Nós, Senhor, oramos e abençoamos a tua vida em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Senhor, que os meus irmãos que estão com a mão no coração saiam daqui hoje em paz, saiam daqui hoje prontos, ó Deus, para resistir aos dias maus e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Que os meus irmãos não venham baixar a guarda, muito pelo contrário, levantando o escudo da fé para apagar os dados inflamados do maligno, eles continuem perseverantes até o fim, porque a vitória, ela é mais do que certa. Nós abençoamos a vida dos nossos irmãos e abençoamos no nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todo nome, a qual nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Se você vencer a etapa do processo, você vai viver o grande propósito de Deus para a sua vida. E o povo de Deus diga amém. Volte ao seu lugar, meu irmão. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor.